Gravando, gente. Boa tarde a todos. Hoje é 10 de agosto de 2021. Vamos dar sequência aí à disciplina de treinamento físico. Que bom estar em contato com vocês, gente, de novo. Vamos lá. Hoje, na aula 3, nós vamos continuar falando sobre princípios do treinamento físico. Tá? Nós vamos tocar nesse assunto. Mas, para começar a aula, eu sugeri para vocês, para a gente fazer uma atividade que não fique você só assistindo de algum jeito. Eu sei que é pouca coisa, mas é o que dá por enquanto, assim. Sugeri para vocês lerem, né, um texto, um artigo de revisão sobre um tema lá sobre energética de locomoção. Só para vocês entenderem também, eu gosto que os alunos entendam um pouco, porque eu declaro conflito de interesses. O artigo, eu sou um dos autores, então eu acho super interessante o artigo, né? Obviamente, eu sou autor também, mas eu queria só que vocês entendessem. O artigo, ele traz uma visão sobre a fisiologia, especialmente, muito relacionada à biomecânica, mas centralmente assim, é sobre a fisiologia, sobre uma visão da eficiência do movimento humano numa perspectiva que quase nunca é dada assim, na própria fisiologia. Né? Quase sempre a fisiologia, assim como a biomecânica também sofre muito, muitas vezes cada vez a gente está se tornando mais especialista, né? Então tem gente que estuda lá só uma função oxidativa dentro de uma certa região da célula, etc. E eu acho que é super importante. Mas por outro lado, a gente tem que entender também que há um sistema fisiológico que envolve o corpo inteiro. Né? É uma coisa que até não tem muita tradução no português, a gente sofre um pouco, mas em inglês se chama o organismal level, ou ao nível de organismo. Existem funções fisiológicas que são ao nível de organismo, o corpo como um todo, que alguns chamam de fisiologia integrativa. Tá? Eu acho que esse campo ele é super importante para nós. Não quer dizer que os outros não sejam, que o celular, etc., não sejam, mas a gente tem que lembrar também que esse organismo tem respostas que são gerais. E para nós que trabalhamos com ciência do movimento humano, é super importante entender elas também, porque muitas vezes tem marcações gerais, assim, que, por exemplo, nesse artigo vai tratar, que é economia e eficiência, que são extremamente importantes para desfechos funcionais, inclusive. Tá? Então, não quero dizer que é mais importante do que, mas eu acho que elas são muito importantes e muitas vezes não são abordadas. Às vezes a pessoa sabe muito mais do ciclo de Krebs, e eu digo, até tem o meme sobre o ciclo de Krebs, que o verdadeiro ciclo do Krebs é tu lembrar, decorar o ciclo e depois esquecer, depois decorar e esquecer, de tempo em tempo, aí tu te irrita, vai lá e lê. Mas assim, de novo, quando a gente vai pensar na funcionalidade, que, por exemplo, tem diretamente relacionada a métodos de treinamento de resistência, a gente não consegue ver tanto essa relação. Então, é importante estudar, mas também é importante lembrar aquilo que responde de uma forma integrativa, por exemplo, sobre treinos de resistência. Quais são as decisões que a gente tem que fazer, que não sempre estão definidas por uma parte lá da função oxidativa, lá, né, do cálculo estequiométrico, por exemplo, dos processos oxidativos, tá? Por exemplo. Então, por isso que eu acho que é importante. Vamos lá, dei a minha justificativa, vamos para a questão. O que vocês vão fazer, pessoal? Eu vou dar um enter agora e vocês vão responder do jeito melhor que vocês puderem, em 2 minutos. Não precisa mandar no e-mail a pergunta, tá? Fiquem atentos só a responder. Só coloquem um nome, né, ali para... Né? Se ficar estranho no e-mail, botem um nome e a resposta para o e-mail esse que eu enviei. Alguns que chegaram atrasado, não se preocupem, eu vou copiar e colar agora. Agora que deu o tempo, eu vou colar de novo, porque não aparece no chat as informações. Tá? E é baseado no artigo também, que quem chegou agora, por agora, também não deve ter visto o link. É um link da Frontiers, tá? Que é um artigo publicado ali. E a questão é essa aqui. Tá? Então, eu vou dar mais ou menos 2 minutos para vocês responderem isso. Cite as 2 variáveis comumente usadas para descrever a energética de locomoção. No abstract aparece ali 2 variáveis, inclusive tem uma explicaçãozinha sobre uma e a outra. Aqui eu só estou pedindo para citar, tá? Não para que vocês expliquem até. Então, é uma coisa bem simples, assim, mas um primeiro olhar que está no abstract, tá? A sugestão que eu dei lá é que depois vocês entendam isso mesmo, e aí vai precisar ler o artigo para entender esses conceitos, tá? Que são integrativos, são tudo aquilo que eu comentei. Mas foquem aí na questão, tá? E enviem para o e-mail da Diana, que eu vou copiar e colar de novo aqui, para quem chegou depois e não tem
não está vendo no chat. Tá? Deixa eu ver. Tá, o e-mail está aqui, a questão eu já copiei, e o link do artigo, para quem não tem ainda o acesso, eu mandei aí na lista do WhatsApp, tá? Mas de qualquer jeito, vai aqui também. São 1h44. Vocês já passaram 1 minuto, só eu falando, né? Barbadinha, tá, gente? É uma coisa só de descrição aí. Mas a ideia é que vocês entendam, tá? Depois, isso não precisa estar no e-mail agora. Agora é só respondam a questão. Enquanto isso, a sala de justiça... Se tiverem alguma dúvida aí também, abra o microfone, pode ir falando enquanto estão respondendo. Tipo, qual é a resposta certa? Não. Mais 30 segundos, gente. Professor, eu não entendi. É para responder aqui ou é para mandar o e-mail em 30 É para segundos? responder no e-mail, tá? Mandem a resposta para o e-mail da Diana ali, que eu acabei de colar. Abram um e-mail e respondam ali e mandem, tá? Então vai ficar o sistema arcaico de comunicação, que já é o e-mail, vai ficar o registro ali. Mas também não se preocupem para quem não conseguiu. Então, se não conseguiu terminar, não se assusta, pode mandar até depois da aula. Vai ser que nem a gente fez de manhã. Mas se puder, faz agora, porque eu vejo que vocês conseguiram fazer no tempo ali que eu sugeri. Se não, tudo bem. Pode ser depois da aula, tá? Só para resumir, quem perdeu a viagem, não entendeu alguma coisa, vocês respondem essa questão aí, cite as duas variáveis, tal, para o e-mail da Diana, só a resposta, não precisa, também é só copiar e colar também a pergunta, não é nada demais, baseado no abstract, tá? Especialmente é só no abstract vocês teriam como responder essa questão. Ali no abstract tem essa informação e mandem ali para a Diana, só isso. Tá? Se não conseguirem agora, não se preocupem, tá? Podem mandar depois da aula também. Só tentem mandar o quanto antes, tá? Até para a organização nossa do envio do material. Se não conseguiram, depois do fim da aula, se possível, tentem fazer. Se não, o quanto antes aí, para o e-mail da Diana, tá? Eu vou igual registrar alguma coisa no WhatsApp aí para a gente ter o contato. Feito o tempo, pessoal. Falei e já foi, tá? Não vou dar resposta, tá? Eu vou na próxima aula, vou falar sobre isso, vamos tocar a matéria direto. Sei que vai ficar alguém curioso aí, mas seguramos para a próxima aula, assim, a gente vai tendo um assunto, eu vou colocando esse assunto também, porque a ideia também de tudo aquilo que eu falei é tentar, de alguma forma, trazer a fisiologia para o treinamento, né, conversando desse modo integrativo, tá? Então, que ajude a gente a pensar agora com a cabeça do treinamento, né? Que é um desafio, tá? Eu já vi na outra pergunta de manhã que teve alguns alunos que ainda muitas vezes ficam presos ao conteúdo da fisiologia, que, de novo, é super importante. Eu já cansei de dizer isso, né, mas, tá? É importante. Mas agora é importante que a gente tenha que traduzir isso para o treinamento, para as decisões do treinamento, do mundo real do treinamento. Vamos lá. Compartilhando tela, vou botar já um... Vamos lá, então. Hoje nós vamos ali falar um pouquinho sobre princípios do treinamento. Estão vendo aí a minha tela? Conseguem ver bem? Darley, turma aí que faz o sinal. Aí, valeu. Então tá. Deixa eu botar aqui só no modo apresentação. Estou usando os slides da Diana, tá? Eu acuso já o plágio. Até comentei com ela, porque ela não estava querendo usar os meus slides, né, de base para preparar os delas. Eu estou adorando dela e eu assisto de manhã e depois a gente conversa da aula dela. E aí eu estou tentando fazer esse exercício para mim também, seguir o raciocínio dela. Assim eu me boto também em desafio, né? Isso eu acho que é legal, a gente está sempre aprendendo e tal. Mas vocês vão ver que vocês têm slides de princípios que tem coisas mais antigas que a minha. Esses slides da Diana eu também estou colocando, tá? Estão à disposição no Moodle, só para vocês saberem. Aí está com o nome da Diana ali, princípios, está escrito alguma coisa de Diana no título do arquivo que vocês vão encontrar no Moodle, tá?
Mas vamos lá, gente. Vamos falar de princípios do treinamento, aquela ideia da gente tratar um pouco das leis que governam todo o treinamento. Aquele assunto super geral ainda, sem muita aplicação, mas vocês vão ver, não é uma quantidade de conteúdo assim grande. O interessante agora, nessa primeira fase, é que vocês entendam bem esses conceitos. Tá? E lembrem, não só entender por aquilo que vocês já sentem só pela experiência de vocês, também entender o conceito que possa ser aplicado para qualquer exercício. Tá? Uma boa forma de saber se, às vezes os alunos nessa fase inicial acham que esse conteúdo é fácil, né? É pouco conceito. Não, tudo bem, mas me coloca ele, como eu digo, né, para aqueles casos mais difíceis. Como é que tu aplicaria isso na ginástica artística, né? Como é que tu colocaria isso para lutas, para as artes marciais, né, para boxe, etc. E aí vocês vão se confrontar, porque geralmente os exemplos mais fáceis são para corrida ou musculação. Eu dou muito exemplo, né, do Forrest Gump e do marombeiro, né? Mas também é bom testar esses conhecimentos de uma forma vasta, porque eles têm que ser aplicados para qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de exercício estruturado. Tá? Então, vamos lá. Adaptação. Primeiro princípio, né, tem muito a ver com a curva de supercompensação, que a gente já falou em aula, né, com essa ideia de uma reorganização estrutural, funcional, como está aqui no conceito, né, frente a exigências de cargas internas e externas, com aquela ideia de carga, né, que a gente falou disso, né, ou seja, faz uma certa distância ou uma certa velocidade, isso é externo, né, tu dá um estímulo externo, que tu pode quantificar, e a carga externa. Isso tem uma repercussão interna, né? Isso faz com que aumente a tua frequência cardíaca para tanto, né? Que tenha respostas do ponto de vista de concentração de lactato para tanto, e isso vai definir potenciais de adaptação específicos, né? Bom, muito bem. E essa forma, a adaptação, né? Ela é o termo já indica aquela coisa de longo prazo. Agora, para passar por isso, eu tenho que passar por situações de desequilíbrio, né? Aí vem a ideia da curva de supercompensação, que de certa forma reúne todo o problema da adaptação. Então, tu tem que dar um estímulo, tu tem que desequilibrar o teu organismo, tem que gerar a quebra da homeostase, né? Com exercício. Aí tu vai ter a tua recuperação adequada e a partir disso tu vai esperar uma reorganização, que é aquela ideia da lei do menor esforço. O organismo ele vai tentar se preparar melhor para aquela nova situação. E isso é a adaptação. Por isso que tem essa prioridade quando a gente pensa em treino. Claro, eu tenho que saber o que acontece agudo, mas é muito mais importante eu entender os desfechos primários, finais, que são as adaptações crônicas. Por isso a importância, né, da tal da adaptação. Então, eu tenho que as características disso é distúrbio de homeostase, formação de novas estruturas, ou seja, isso vai também trazer um conceito de campo de estabilidade, né? Ou seja, um aluno iniciante, eu dou uma carga mais baixa e desequilibra o organismo dele, porque ele tem um campo de estabilidade baixo. A homeostase dele é fácil de ser quebrada, vamos colocar assim, né? Agora, para um cara mais treinado, ele vai ter um campo de estabilidade maior. Então, uma carga de treinamento que antes era de adaptação, ela não vai ser mais de adaptação, nós vamos ver hoje, né? Ela vai ser de excitação, porque não vai gerar um novo desequilíbrio. Aí é um cara treinado, o campo de estabilidade dele é grande. Era o exemplo lá que eu dava do Cru empurrando o aluno, né? O cara já está pronto, o organismo se prepara, tanto do ponto de vista morfológico, quanto também funcional, né? Então, tem essas adaptações aí que vão gerar essa ideia de campo de estabilidade, que tem muito sentido no treinamento. Tá? E tem também a característica da reversibilidade do processo, que é a parte final lá da supercompensação. Então, tudo muito interligado. Esses três princípios que nós vamos trabalhar hoje estão muito ligados. O Selle, um autor muito forte sobre essas bases de adaptação no treinamento, um fisiologista famoso sobre isso, ele vai trazer 3 etapas dessa adaptação, que aqui ele chama de uma adaptação energética, né? Um sentido mais ligado a isso, né? Tu vai ter estímulos que são muitas vezes são mais fracos, que geram um certo alarme, tá? Tem um outro estímulo que é mais intermediário, que é o de esse resistido,
tá? Não é resistência, tá? Isso aqui é resistido, até o termo dos treinos de força usam muito, né? Treinos resistidos, mas aqui é um sentido mais amplo, né? O organismo vai resistir, vai sofrer um pouco mais nisso, que vai gerar uma boa adaptação, tá? Então essa vai ser a carga de adaptação, vai estar ligado a essa etapa ali do resistido intermediário, e eu vou ter cargas muito altas de exaustão que não vão me otimizar adaptações, tá? Ao menos assim, num sentido mais, vamos pensar assim, para sujeitos mais iniciantes. Depois a gente vai ver que cargas de exaustão, elas até podem acontecer. E a gente vai falar logo após sobre isso. Então, que formas são essas de adaptação, né? Várias. Nós temos, né, eu já falei ali, aspectos anatômicos ou mais fisiológicos, então tem a parte morfológica, né, tem a parte funcional, que são aquelas respostas finais, que geralmente têm mais importância para os desfechos que a gente quer. Então, no campo da saúde, nós queremos que nosso aluno consiga realizar atividades da vida diária, que consiga fazer caminhadas, que consiga elevar pesos durante o dia, com qualidade, né? Aí entra a CIF, né, a Classificação Internacional de Funcionalidade, que é super interessante para resumir isso, embora seja a CIF seja uma montanha de coisas. Mas vão estar, em última análise, muito ligado a essa questão prática ou primária, assim, do que a gente vai estar estudando. Que na saúde é isso, é caminhar, né, ir de uma distância a outra com qualidade, né, ir na padaria, visitar os amigos, elevar cargas, né, eu tenho que levar as compras do meu supermercado, né, eu tenho que levar uma caixa para o armário, isso tudo é o funcional. No ponto de vista do esporte, são as ações esportivas que têm maior importância, né? Então, a maioria dos esportes, a gente tem ali um sistema de exercício intermitente, então eu vou ter que ser funcionalmente preparado para isso. É por isso que já se sabe há 30 anos já que só fazer testes de VO2 máximo em jogadores de futebol é muito pobre para entender as capacidades que o jogador de futebol precisa desenvolver. Então, até posso fazer esse teste, mas também os testes melhoraram muito quando eu comecei a aplicar esse teste em condições mais parecidas ou mais funcionais ao jogo, que é, por exemplo, os testes de vai e vem, né, o ioiô ou o teste de Carminati, né, que são testes que envolvem, um teste como se fosse de VO2 máximo até exaustão, tá? Parecido com a ideia da esteira, só que são realizados em sistemas de vai e vem, que a gente chama. Eles vão até uma certa distância, o ioiô vai aumentando no beat, né, no ritmo, né? Então tu vai e volta fazendo mudanças de direção, que são importantes para o jogo, então tem alguma relação mais específica. Isso tudo é importante também, a gente pensar em termos de adaptação, né? Que é resolver problemas do jogo, né, digamos assim. Aspectos temporais também é importante quando a gente pensa em adaptação, que são as adaptações rápidas, né, que acontecem, por exemplo, ao nível muscular, a gente tem adaptações neurais, que são muito rápidas, né, que vão explicar nas primeiras semanas de ganhos de força, num treinamento de força para sujeitos inicialmente sedentários, né, um cara, né, tu tens depois as adaptações que são um pouquinho mais longas, musculares, que são estruturais, né, de hipertrofia, e também tem aquelas adaptações de mais longo prazo, né, no tecido ósseo, por exemplo, né, eu sempre faço um jogo de pergunta, que vou ser mais direto, mas, por exemplo, o tecido que a gente tem adaptações mais longas, mais demoradas, é do tecido cartilaginoso. Tem uma questão básica de metabolismo que é interessante. Inclusive tem tecidos cartilaginosos que não se recompõem por causa muito centrado à questão da alimentação dele, né, da nutrição dele, do ponto de vista esse vascular dele. Os tecidos cartilaginosos são pouco vascularizados, eles, em geral, são alimentados por líquido sinovial, ou seja, por vias indiretas, digamos assim. Então, eles têm um tempo de adaptação muito longo e, às vezes, não tem mesmo. Quando os sujeitos têm algum corte, lutadores, né, que tem no tecido cartilaginoso, muitas vezes não resolve, se não tiver uma cirurgia, assim, né? É um tecido mais lento. Mas tá, lembrando, ossos são mais demorados, né, para ter mudanças de densitometria óssea com exercício, são dependendo da carga também, mas geralmente se observa depois de 6 meses, normalmente em 1 ano, né, e
E intermediário ao músculo e osso, tu tens ali tecidos articulares, né? Que tem seus tempos de adaptação, mas são muito variáveis também, porque depende da posição, design e metabolismo envolvido de novo, tá? E até design mesmo desse tipo de tecido. Mas são geralmente um pouquinho mais longo o tempo do que músculos e um pouquinho mais curto do que ossos, em geral. Muito bem, assim, essas são as adaptações assim gerais que a gente pode ter, mas são várias outras, né? Oxidativas, por aí vai. Muito bem. Sobre adaptação é isso. Agora, outro princípio que tem muita relação com a adaptação é o da individualidade biológica, né? Aqui tem um pouquinho de espanhol aqui no meio, mas a individualidade biológica é o quê? Tanto do ponto de vista agudo quanto do ponto de vista crônico, o que a gente vai ver é que quando eu dou um estímulo, tá, mesmo que eu tenha normalizado essa carga, tá, vou dar um exemplo, está lá no treinamento de força, acho que a gente comentou isso em aula, né? O aluno vai fazer uma determinada, vai no supino fazer, assim, elevar uma carga de 50 quilos, que é a intensidade do exercício, tá? Digamos que, bom, por aí já tem problema, porque a gente está dando uma carga absoluta, mas vamos dizer que a gente fez um teste de uma RM, um teste de RM, também dito assim, e a gente normaliza. E a gente vê que cada um dos dois alunos diferentes vão trabalhar a 60% da força máxima. Uma carga que a gente usa muito para resistência de força. Depois a gente vai ver lá nos percentuais, vai estar próximo lá de zonas de adaptação de resistência de força. Relativamente baixas, tá? 60%, ou seja, eu individualizei a carga para ver a resposta durante o treino. Então, eles vão fazer o mesmo percentual. Um vai fazer um pouco mais alto do que o outro, geralmente, vai ter uma certa variação, porque o 100% varia um pouco também. Mas está normalizado, cada um no seu 60%, isso que é importante. Ou seja, vejam o exemplo que eu dei. Vou para a aula, agora eu só estou falando de resposta aguda. O cara vai lá e vai fazer o supino a 60% da sua força máxima. As respostas a essa carga vão ser diferentes, mesmo normalizando. Por quê? Porque há aspectos genéticos e ambientais que vão justificar isso. Em outras palavras, vai ser um pouco mais fácil do que de um para o outro fazer esse exercício, tá? Ou mais difícil, um para o outro. Tá? A gente até já falou desse exemplo mesmo, tá? Esses percentuais variam muito, até nessa zona é um bom exemplo, porque varia, olha, mais de 60%. As pessoas trabalham no mesmo percentual e eles têm potencial de repetições muito diferentes. Ou seja, só esse percentual não adianta, eu também tenho que entender como é a responsividade dele, porque há individualidade nisso, tá? Agora, vamos colocar o exemplo assim, ó. Eu estou falando até agora só de agudo. Vamos dizer que eu controlei até a responsividade. Eu vi que o potencial de respostas com essas repetições é X. Para um é 15, para outro é 20. Ou seja, eu consigo controlar muito bem a resposta aguda dos dois. Está totalmente controlado e individualizada a carga. O que eu posso dizer assim? Bom, a priori, eu poderia esperar, são as adaptações crônicas, a longo prazo, semelhantes dos dois, porque eles estão treinando cada um exatamente num certo percentual que deveria ser otimizado para aquele ganho. Mas não é assim. Infelizmente, no treinamento, a gente tem uma individualidade biológica que vai atuar também sobre as adaptações crônicas. E aí a ideia da responsividade, né, forte atuando a longo prazo. Vão ter questões ambientais, certamente a nutrição não é a mesma, né? Eles têm as histórias pregressa deles diferentes, que vão justificar também potenciais de ganho, né? E tem a genética mesmo de um e de outro, que vão justificar adaptações específicas. Os ganhos não vão ser exatamente iguais. Inclusive, às vezes, não vai ter ganho, são os não responsivos, que aí a gente tem que pensar no que fazer, né? A gente já falou disso. Bom, então, a individualidade... Aí, quando eu chego a dar esse exemplo, tem muito aluno que diz assim, professor, então é o seguinte, né? Então não tem tabela de treino, porque cada um responde de um jeito. Isso é uma boa desculpa para a gente que não gosta de periodizar. A coisa é complicada mesmo no mundo real, então vamos ir tentando e vamos ver o que dá. Não. O que acontece? Todas as tabelas de treino que vocês vão ver mais adiante, na verdade, são tabelas eu chamo assim elas de probabilidade. O que a gente sabe pela ciência, pela experiência acumulada, é que tu tem mais probabilidade de ter adaptações se tu trabalhar nessas zonas.
mas depois tu vai ter que ver as responsividades e ver como se ajustar a elas, né? Então, lembrem disso, embora tenha-se toda essa individualidade biológica, esse princípio ele só justifica a necessidade de eu avaliar individualmente meus alunos, né? Eu tenho que avaliar bem e tenho que controlar o que está acontecendo nesses alunos, tá? Então, lembrem disso. Mas é importante saber que tem respostas diferentes. E eu vou ter que ir aprendendo frente a essas respostas, o que fazer de ajustes no meu treino. Tá? Dúvidas, gente, até agora? Bem simples, né? Individualidade biológica, então, lembrem, sempre tem os dois pesos, tem gente que vive nisso também, eu estou há anos lendo muito material, e gente que da genética agora cada vez está mais forte, dizendo, olha, os aspectos genéticos são super importantes, né? A descrição no núcleo da célula, no DNA, etc., vai indicar potenciais de ganho, muito estudo sobre isso. Mas, assim, de novo, no mundo real do treino, isso eu tenho que contabilizar, mas também tenho que contabilizar o ambiente, né? As experiências que esse cara teve, etc., e não ficar tão preocupado em quem é mais importante. Simplesmente saber que os dois vão atuar, e eu tenho que estar atuando, eu tenho que estar prestando atenção nesses dois aspectos, tanto no meio ambiente quanto nas questões genéticas. Tá? Os dois são importantes, que vão me ajudar, pelo menos, a entender essas respostas diferentes. Tá? Mas sem ficar numa discussão que às vezes é etérea do que é mais importante, né? As duas são importantes. Tá? Então, falamos de responsividade, né? Que tem a ver com esses 3 níveis. Aqui a Diana colocou uma coisa interessante. Eu tenho o agudo, né? Que é o durante o exercício, como ele responde, que a frequência cardíaca vai em que nível, né? A percepção de esforço é qual com essa carga. Eu tenho também a resposta aguda tardia, vamos chamar assim, que é nas próximas horas, né, até a próxima sessão, como é que ele responde a isso? Será que ele começa? Aqui tem um marcador interessante que a gente usa nos nossos projetos, inclusive na corrida, no grupo de corrida, no triatlo, a gente já vem fazendo há anos, que é uma coisa quase que básica em treinamento esportivo, é usar a escala de recuperação também. Além de usar a escala de percepção de esforço no final do treino, né, que é perguntar como foi de 1 a 10, uma escala de Borg modificada na CR10, que a gente chama, perguntar como foi a tua percepção sobre essa sessão de treino, aí tu vai dar um número de 1 a 10, 10 é muito, muito intenso, e 0 é quase nada. Tem também uma outra escala, que é a escala de recuperação, que tu vai fazer ela no início do próximo treino. Então, o aluno chega na sessão de treino, ele vai olhar para a folha e vai responder o quanto tu te sente recuperado desde o último dia. E ali podem aparecer coisas, aquilo que a gente já conversou. Se esse cara está entrando em overheating, ele vai responder, me sinto um pouco cansado, né? Me sinto um pouco fraco, não me sinto totalmente recuperado, alguma coisa assim. Na escala lá que tem, que eu não lembro agora, não sei se acho que é de 1 a 10 também, não me lembro agora. Mas isso a gente faz. Esse marcador é muito interessante, porque ele vai contar um pouco para nós como o aluno está percebendo essa outra parte, dessa resposta, digamos, tardia, né? De como ele se recupera até a próxima sessão. E ali a gente pode estar tendo atenção, porque muitas vezes o overheating ou overtraining, eles vêm junto com essas respostas negativas. E essa básica. É como eu já falei do fim de semana, quando a gente não descansa, e aí chega a segunda-feira, começa a semana cansado. Esse é um mau sinal, que as coisas não estão andando bem. Ou de manhã, estou acordando cedo e estou cansado. Isso é a mesma coisa para o treino, né? Se esse aluno começa cansado, atenção, porque ele pode estar em overheating, que até pode ser esperado, né? Mas tem que ser de curto prazo, né? E para um cara treinado, não para um cara iniciante, por exemplo. Tá? Aí a gente já vai juntando com coisas que a gente já falou nas outras aulas. Então, eu tenho que fazer uma avaliação individual. A gente já falou bastante disso. Eu tenho que fazer a anamnese, eu tenho que ter espaço para o qualitativo também. Isso a gente aprende um pouco na experiência dos médicos mesmo, da experiência da anamnese, né? A avaliação clínica, que alguns chamam. O treinador tem que ter isso também. E eu acabo vendo que treinadores fazem muito isso. Só que muitas vezes eles fazem do jeito aquela coisa individual. Se o cara tiver uma inteligência emocional um pouco diferenciada, ele faz. Só que eu acho que a gente deveria ter ferramentas melhores, usar as ferramentas que tem. Então, criar uma anamnese sistematizada para aquilo. Por exemplo, na anamnese, uma coisa básica, tá? Que tem muito cara que às vezes é metido a pesquisador, né? E quer ter só número, mas, por exemplo, uma coisa básica é
dessa anamnese é tirar por que ele está aqui. Né? Parece meio óbvio, né, gente? Mas, assim, 3 motivos que te indiquem por que tu está querendo começar essa atividade. Isso é bem importante para entender as motivações, quais são as coisas que mantêm ele nisso também, porque isso vai interessar muito depois a médio e longo prazo, tá? Sobre a aderência, né, que é uma coisa importante para treino. Tá? Então, a gente tem que ter ferramentas, e não só a percepção do nada, assim, né, mas também ter ferramentas. Então, uma anamnese boa, com avaliações objetivas também, né? Então, perceber também como ele tá sobre as questões que são importantes para o treino, tá? Não é fazer um mundo de avaliação por nada, né? Fazer o estilo pesca perdida, assim, de olhos fechados, não. É saber o que tu quer treinar e quais são os parâmetros importantes que vão estar relacionados àquilo, né? Mas lembrar também que tem os aspectos psicossociais, que eu preciso, de alguma forma, captar para pensar esse treino, tá? Desculpa, professor, não sei se eu posso Entra, falar. por favor. No semestre passado eu fazia parte, no ano passado eu fazia parte de um projeto de extensão com o Jefferson até. E aí a gente, no início, também realizava essas anamneses até para ver o porquê que a pessoa estava no projeto e se tinha alguma restrição, né? Porque daqui a pouco tu não sabe se essa pessoa tem uma restrição e tu acaba montando um treino, montando uma aula que pode até prejudicar. Isso, exatamente. E assim, ó, claro, assim, gente, tem para o campo da saúde, eu acho que isso aí é bem geral, mas hoje em dia tem aquelas questões de custo-benefício de algumas avaliações. Por exemplo, nós, há alguns anos, já obrigamos todos os nossos alunos do grupo de corrida a fazer um eletrocardiograma de esforço. Tá? E por aí vai. Ter uma avaliação também músculo-esquelética boa também é importante. De novo, não quer dizer que tu tem que fazer uma ressonância inteira de cabo a rabo, porque aí tem a questão do custo-benefício. Mas tu tem que tentar entender um pouco o histórico de lesões dele, e aí, de novo, vem uma crítica aos professores de educação física. Eu acho que os físicos fazem isso muito melhor, que é conversar com outros profissionais de saúde também, porque aparece no histórico esse da anamnese, muitas vezes tu coloca ali, teve alguma lesão nos últimos 2 anos, sente alguma dor para fazer exercício, e dali tu vai captando. Aí o cara diz, não, realmente, eu tenho uma tendinite enorme no joelho, etc., que é algo importante. O cara vai fazer corrida, por exemplo, e isso não aparecia antes, então tem que se investigar um pouco. Daqui a pouco descobrir quem é o médico, dar uma ligadinha para ele para saber o que ele teve. Pode aparecer coisas bem interessantes, né? E ver como tratar isso, né? Especial para o caso desse aluno, tá? Essas coisas Outra são coisa que eu importantes. acho interessante de se pensar, assim, que é um problema, né, de saber eu vejo como um problema, essa questão de perguntar os objetivos do aluno pode ser uma coisa enganadora, assim, que acho que até exige alguma experiência, mas que é interessante também pensar, assim, sabe, por exemplo, o que tu pergunta para a pessoa, tu gosta de treinamento de força? A pessoa, não, odeio, acho uma merda. Mas quando tu vê, tu descobre que o cara fazia pilates ou fazia yoga, coisas muito parecidas, na verdade, que ele não quer, aquela coisa da musculação, meio maçante, sabe? Se eu perguntasse para minha mãe se ela quer ser ferreira, ela ia dizer, não, odeio. Eu faço ela fazer apoio e agachamento, entendeu? E ela adora. Sim. Então, tem essa questão, né? Tipo, também nas artes marciais, né? Eu dava dou aula de artes marciais e já dei de boxe, e tinha muito aluno no boxe que não queria fazer nenhuma forma de contato e nem de interação. E no início eu pensava, o cara quer treinar fraquinho, quer fazer um treino leve. Mas a maioria era só, na verdade, eles queriam fazer um treino forte, tipo de filme do rock, um circuitão, sabe, tocando uma música fera no fundo. Não era necessariamente que queriam um treino fraco, um treino levinho. Só queria Não, fazer, sabe, uma coisa intensa, assim, a pancadaria. Então tem esse negócio, né? Às vezes o objetivo é aquilo, mas não é bem aquilo. isso Sabe, eu aí. odeio Não, mas aeróbico, tu na tem verdade, a razão. pessoa só não quer correr, Isso ficar na faz esteira parte. olhando para o nada. Deixa eu ver aqui. Como é que é teu nome? Não apareceu teu nome, velho. Esqueci, cara. É, Rodrigo. Rodrigo, olha só, tu falou um monte de coisa interessante, tá? A própria anamnese, ela é uma ferramenta que a gente sabe que também tem que interpretar, né? E por isso que o médico, quando faz, eles são até preparados para isso, fazer outras perguntas que deixa a pessoa falar, que possa parecer até
essa incoerências mesmo na fala sobre isso. Agora, é muito importante perguntar de qualquer jeito, né? Só que não para aí, como o Rodrigo falou, obviamente. Uma outra coisa importante é entender também o pano de fundo cultural dessa atividade. Então, ele comentou uma coisa, nas artes marciais tem lá atividades que é isso, tu bota a música do rock, o cara subindo a escada e lá na Filadélfia, botando o braço para cima, para alguns é super empolgante, né? É, que nem início de corrida com a música Carruagens de Fogo, né? Tem uns caras que se ligam nisso, e eu sou mais velho, né? Por isso, para mim, é muito ligado, porque é um filme super interessante. Mas tem gente que se empolga e tem que se controlar. Mas é importante ele entender isso aí, né? E ficar atento a essas percepções, que não necessariamente estão ligadas à cultura daquele espaço. Vou dar o caso da musculação. Vários estão ali por um narcisismo básico. Agora, eu não posso generalizar, achar que todo marombeiro é assim. Não é verdade isso. E a gente vai acabando descobrindo com isso. Descobrindo, por exemplo, com essa questão. Quando a gente pede para ele parar de ficar se olhando para o espelho, vai tentar trabalhar a percepção. Tem aluno que se sente melhor, se sente mais feliz com a atividade porque não está se vendo, porque ele tem uma autoimagem ruim. Então, isso que o Rodrigo falou aparece dessa forma. Né? No andar da carruagem, tu vai ajustando essas coisas. Tá? Perfeito aí. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Então, agora o princípio da sobrecarga, pessoal. Também extremamente ligado à adaptação e individualidade, elas estão super interligadas, tem a ver com aquela questão do campo da estabilidade, né? Eu tenho que dar sobrecargas maiores ao que o corpo está acostumado a receber quando eu preciso da adaptação. Então, isso é uma coisa importante. A gente vai ver depois que tem formas de carga, tipos de carga, que não são de adaptação. Então, não é essa sobrecarga que a gente procura. Vai ter situações que a gente vai fazer abaixo, vai ter situações mais raras que vão ser acima até dessa sobrecarga, né? Então, isso é importante entender. Agora, quando eu preciso da adaptação, eu preciso dar um estímulo que o organismo não está acostumado, né? E é aí que entra a história da experiência prévia sobre aqueles grupos, né? Quais são as cargas que melhor geram adaptação? A gente sabe que nunca vai saber 100% por causa da individualidade biológica, mas eu tenho que trabalhar com zonas, bandas ali, ou zonas de maior probabilidade. Que quem vai me ensinar isso vão ser os métodos. É aí que entra. Os métodos são as receitas de bolo, né? Mas o que eu tento falar com vocês antes é que vocês percebam essa complexidade dessas receitas de bolo, para usarem elas de forma mais crítica, tá? Porque vocês vão ver que algumas vezes o treino melhor adaptado vai ser um pouco fora dessa zona. Tá? Mas eu tenho que começar com chão firme, não posso começar inventando, né? Eu tenho que começar com aquele nível de evidência maior que eu tenho. Tá? Então, essa sobrecarga é importante. Aí vem a curva de supercompensação, e a gente já falou disso, então eu vou direto para os tipos de carga. Tá? Às vezes, em algumas áreas da fisiologia, por exemplo, esse assunto é dado de um jeito equivocado. Então, vou ser bem sucinto, eu acho que é claro aqui. Olha só, eu tenho 3 tipos de carga. Tá? Que tem a ver com a dimensão delas. A carga muito alta, que é de exaustão, o nome já indica, né? Eu vou levar meu aluno à exaustão, ela vai estar quase sempre ligada a uma falta de adaptação, é um erro de treino. Se eu queria ter adaptação nela, muitas vezes não vou ter uma boa adaptação, não vai me trazer ao longo prazo uma boa adaptação. Tá? Eu tenho também as cargas muito baixas, que é de excitação, tá? Que até desequilibram minha homeostase, mas não me geram adaptação. É como eu ficar na frente de vocês aqui, eu estou um pouco tenso, estou mexendo meu tronco, etc. Minha frequência cardíaca deve estar abaixo dos níveis basais, um pouquinho acima dos níveis basais. Mas isso aqui não vai me gerar uma adaptação cardiorrespiratória, né? Porque eu não estou tão destreinado assim, tá? Se vocês acharem que sim, é porque vocês estão me... Não estou tão mal assim. Mas, então, isso aqui vai ser uma carga de excitação, tá? O que acontece? A carga de adaptação, vocês podem botar uma setinha. Adaptação é sinônimo de sobrecarga. Quando a gente for falar de sobrecarga, é porque a gente já está falando daquela carga que seria otimizada para gerar adaptação. Então, botem ali como... Vamos simplificar essas nomenclaturas, dizendo que carga de adaptação é sinônimo de sobrecarga, porque eu sei que é aquela carga que potencialmente me gera adaptação. Tá? Agora, o que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes isso é ensinado como se de excitação e exaustão fosse errado, a priori, em qualquer situação. Mas não é bem assim. Tá? O que acontece?
Num planejamento semestral do macrociclo, eu obrigatoriamente tenho que ter cargas de excitação. Cargas de excitação, na prática, são ligadas a quê? A sessões e microciclos regenerativos ou de manutenção. Tá? Tem esse nome também. Manutenção é um pouco acima das cargas regenerativas. Eu dou um estímulo que tem como objetivo manter ganhos que eu tive anteriormente. Esse é depois a gente vai ver lá, vai ter os microciclos, né, de manutenção que tem essa ideia. Eu já atingi as metas que eu queria e quero manter esses ganhos, não quero perder eles. Então eu dou uma carga, né, eu vou chamar isso de treinos, né, de manutenção. Para esse caso, vão ser cargas de excitação, porque eles não me geram adaptações. A pessoa já está adaptada. Eles vão só manter elas. Então, não vou ter novos ganhos. Tá? Isso entra como cargas de excitação. Mas não é errado. Inclusive, eu tenho que ter. Vou ser mais duro com vocês, assim, para vocês entenderem. Né? As cargas de adaptação têm a mesma importância do que as cargas de excitação. Elas são tão importantes, porque se eu só fizer carga de adaptação, é aquilo que a gente já deu lá no início da aula, aqueles exemplos do Forrest Gump, né, sempre até o limite, né? Quando é que tu aumenta a carga? Sempre, né? Tá, e quando é que tu descansa? Aí dá o pane, né, no marombeiro e no Forrest Gump, né? É o É rock errado. crossfiteiro. Tu já viu o rock crossfiteiro, professor? Não, tem que achar, esse é bom. Rock Procura que crossfiteiro. tu vai morrer de rir. Faz esse favor para ti mesmo. Mas eu tinha uma questão assim, Diga, Rodrigo. só que me surgiu. Em termos assim de volume de treino que uma pessoa está fazendo, ou a carga geral até, qual teria uma relação, uma proporção, por exemplo, na musculação, de volume geral ou carga geral que tu recomendaria numa fase de Tem. gestação? Por exemplo, se semana que vem eu fizer, que eu pretendo fazer, na verdade. Então, questão Assim, de ó. ordem para mim. Tá. Não, essas questões bem, assim, ó, o próximo mês, o que eu deveria fazer, eu vou quase sempre responder da mesma forma, tá, Rodrigo? Mas eu só vou falar agora, só, mas não vou, porque senão parece pedantismo ou querer fugir. Mas eu quase sempre vou dizer assim, eu teria que olhar bem qual é a tua condição de treino, teus arquivos de avaliação, e a partir daí eu diria o que tu faria. Agora eu vou te dar um número geral, que dá para responder assim. Para vocês terem ideia, assim, gente, vou dar alguns exemplos, tá? Se tu pegar, por exemplo, maratonista, tá? Eu estava pegando essas curvas do Eliud Kipchoge, o cara que ganhou agora foi um sujeito nosso de um projeto de um mestrando meu, que ele estava dentro de um projeto lá com os americanos, que era o Two Break lá, que era para quebrar as 2 horas. A gente participou de uma das hipóteses para baixar as 2 horas da maratona, que ia entrar na história, ele entrou na história, né, dos exercícios, do treinamento físico e tal, que foi com a resistência do ar. A gente analisou toda a repercussão, essa fisiomecânica, de ter os caras na frente fazendo aquela parede, né, o quanto isso reduzia, melhorava a economia e quanto melhorava o desempenho. Mas, assim, resumindo, quando saiu esses últimos dados agora, os caras voltaram a colocar as cargas de treino desses maiores campeões, assim. É incrível, os caras têm mais de 90% da parte do treino deles treinando em ritmo de abaixo do ritmo de ritmos baixos, com cargas de excitação mesmo. Eles têm grandes volumes e intensidades muito abaixo daquelas que geram adaptação importante aeróbica. Então, e os hits, digamos assim, participam em 3%, é baixíssimo assim, o percentual do volume total de treino. Mas esse é um grupo muito específico, imaginem, maratonistas, ou seja, caras que treinam para essa resistência geral, numa carga imensa e tal. Quando a gente vai para musculação, por exemplo, esses percentuais já mudam bastante. Tu tem que ter também períodos de adaptação importantes. Agora, eles têm que ter quase que uma relação de 3-1, por exemplo. Ter 3 semanas de adaptação para uma de manutenção ou redução. 3-1, nesse sentido. Tá? Isso quando eu estou no período de adaptação. Essa resposta, Rodrigo, assim, é geral. Ó, eu estou querendo melhorar a minha força, estou querendo aumentar, ter hipertrofia. Bom, então eu vou fazer essa relação. Só que ela, mesmo ela tem um limite de tempo, ela dura 2 a 3 meses, o bloco de treino. Depois eu tenho que fazer um outro bloco de, no mínimo, 1 mês, reduzido.
Ou seja, essa relação de 3:1 já muda, já pode, no total do tempo, pode ser até de 1:1, tá? Então, mas de novo, eu não sei isso decoro, o que eu vou saber é nos processos. Na época de adaptação, eu vou ter esse 3:1, que é um bom número. E depois eu vou ter que ter períodos onde eu vou passar um bom tempo sem ter carga de adaptação. Eu vou poder passar 1 mês, 2 meses, até eu ter um novo bloco de ganho, de adaptação. Mas eu também vou ter que avaliar se eu preciso, né? É aí que entra as discussões. Será que não é melhor fazer outro tipo de carga? Por aí vai. Mas para responder isso, eu preciso olhar todas as curvas de treino, é um pouco mais complicado. Mas o que é mais importante para aqui... saber um parâmetro geral mesmo. Não, mas é por aí. Esses números que eu te dei dá para dizer com mais... Isso dá para ser falado. Depois tem que ver bem qual é a condição e Mas, tal. assim, pensando em termos, né, de uma onda, como a gente viu, essa aí que a gente vê da progressão, como a gente viu na progressão ondular, acho que na última aula, Uhum. né, daria para aplicar, né, esse 3:1 ao longo de um... Eu acho que bloco, tu quer dizer que é vários vários mesociclos, vários meses. Isso, vários mesociclos. Vai envolver um período, tá? Isso aí nós vamos chamar de período de base geral, que vai ter 2 a 3 mesociclos, 2 a 3 meses, tá? E aí eles vão ter esse bloco ali que tu vai querer ganhos, por exemplo, de força. Então vai ter essa relação de 3:1, mais ou menos, né? E depois, quando encerrar ela, tu vai ter que oscilar, tu vai ter que mudar, baixar bastante isso. Tu vai ter que trocar por outra adaptação ou só cargas de manutenção, entendeu? Ou seja, essa relação vai baixar mais ainda. Não é só 3:1. Por isso que cada vez vai ficando mais longe daquela ideia de sempre dar pau. Vou resumir assim. Vai ter que jogar mais com essas cargas. Tá? Mas por enquanto é isso. Depois vai ter lá os métodos, vocês vão ver mais detalhe. O que é importante aqui, de novo, ressaltar, é que tem que ter cargas de excitação. O treinador tem que pensar isso. Não pode ser só quando dói, só quando tem lesão, né? Isso que é o mais importante. Eu tenho que pensar isso antes. E a gente vai ver ao longo do semestre como é que se dá. E as cargas de exaustão, eu não vou dizer que é obrigatório que nem excitação, não é assim. Alunos iniciantes ou voltados para a saúde nem sempre precisam, mas vou colocar para vocês, vou dar um caso extremo, tá? Do que eu trabalho. Por exemplo, treinamento para Parkinson lá, que a gente faz na pista, e no anel viário, né, com a caminhada nórdica. A gente coloca treinos com uma certa carga de exaustão. A gente incluiu, por exemplo, teve um estudo lá que eu acho que eu já comentei aqui, não sei, sobre o sprint. A gente começou a ver que os Parkinson mais treinados começavam a correr para aumentar a intensidade, porque só caminhada não adiantava, eles tinham esse limite, que é uma característica dos treinos de caminhada. Eu tenho que ter inclinação ou tenho que passar para a corrida, se eu quiser ter maiores ganhos, né? Ele tem essa questão. E aí a gente começou a fazer os sprints com eles, né? E aí a gente foi estudar isso, deu certo, assim, a viabilidade é muito boa para Parkinson. Inicialmente a área da saúde estava um pouco assustada, recebemos até carta ao editor, né? E testamos segurança mesmo, e a gente acabou vendo que eles são, inclusive, eles conseguem realizar o sprint de forma com menos disfunção de movimento do que a própria caminhada. É um pouco parecido do que quando a gente usa o bastão. Não sei se eu comentei isso. Quando eles usam o bastão, a teoria, né, diz que eles vão ter liberações de vias de dopamina, que vão fazer com que eles tenham uma amplitude de movimento muito boa. Se eles tinham tremor e aquele encurtamento, eles fazem até... chamava atenção no início, o pessoal achava que a gente tinha descoberto a cura do Parkinson, não era nada disso. Eu tive que ter mais cuidado nas palestras quando eu mostrava o que acontecia, né? E com o sprint acontece parecido, eles têm esse estímulo também de 1, 2, 3 e já, essa explosão, que faz também essa regulação mental, né? Aí tem teorias disso que meus colegas da neuro sabem muito mais do que eu, mas tem a teoria lá do córtex pré-frontal que vai ajudar nesse auxílio, que vai ser sobrecarregado por essa ação, esse ajuste postural também antecipatório. Eles sabem que vão ter uma explosão de força e, de certa forma, liberam. Tem que ver, a corrida deles é muito simétrica, assim, mesmo para os caras altamente assimétricos na marcha. Mas para mostrar para vocês, a gente fez também cargas de exaustão com eles, com Parkinson. Claro que não era toda semana, a gente fazia isso a cada 2 meses, a gente tinha lá 2 sessões na semana que eram mais intensas, que estava dentro de uma curva de treino já esperada, né? E foi super interessante. Ou seja, cargas de exaustão eu posso fazer também. Eu posso ir até motivante às vezes. Eu posso jogar ali atividades mais coletivas, eu posso fazer uma espécie de uma gincana linkada à carga de treino, né? Tudo dentro da ideia do treino.
que são super interessantes. Agora, de novo, tem que cuidar com esse excesso, né? Isso sim. No alto rendimento, já por outro lado, quando esse cara, de novo, começa a mudar, ele quer ir para um nível muito superior, que tu sabe que vai arriscar mais questão de saúde, etc., aí as cargas de exaustão são obrigatórias. Eu preciso ter cargas cumulativas que gerem essas situações. Por exemplo, um caso típico disso é o overheating funcional. São aquelas 2, 3 semanas em que o aluno se sente cansado porque está extenuante, ele está extenuado. Para o cara mais avançado, um atleta de alto nível, ele obrigatoriamente tem que passar por isso para ele ter novas adaptações, porque isso vai permitir uma nova área de estabilidade. A janela de treino dele é tão pequena que é só assim que ele consegue novos ganhos, digamos. Esse é um dos grandes segredos do treino, fazer essas cargas cumulativas, né? Não pensar só de uma sessão para outra, se recupera completamente. Não, é pensar em 2, 3 em sequência, que ele fica muito cansado, mas depois vem uma supercompensação cumulativa, né? Então, aí vai entrar cargas de exaustão. Tá? E não é errado. Se ele precisa melhorar, ele precisa atingir essas metas, lembrem, sempre tem a questão ética anterior. Ele precisa? Bom, precisa. Então, eu tenho essas estratégias aí para fazer. E no esporte de alto nível, por exemplo, não tem discussão. Tem que fazer, quase todos os esportes têm essas características de carga de exaustão. Ou seja, não é errado a priori. Tá? Resumindo, cuidem com isso. Excitação e exaustão não é errado a priori. O errado, é claro, se eu quero cargas de adaptação e só dou exaustão para o cara. Né? Aí, claro que eu estou errando, né? Ou só dou excitação, só estímulos que não geram. Aí sim, está errado ali. Tá? Mas a tempo geral de treino, eu tenho que pensar na excitação também. Tá? E, de novo, porque tem caras que às vezes fica só nisso, só na parte da adaptação. Não, ela é importante, mas num tempo geral de treino, teu aluno tem 6 meses, 1 ano de vida, eu tenho que regular essas cargas também pensando nessas outras, né, de excitação e exaustão. Tá? Professor. Oi, diga. Eu poderia pensar, então, que o atleta profissional, se ele não tiver essa carga de exaustão, ele chega daí no platô, que aí ele não evolui mais? Poderia pensar assim ou não? Sim, é isso aí. É isso? Ele precisa, então, dessa exaustão para ter novos ganhos. Novos ganhos. É isso aí, é a história do platô mesmo. A gente usa muito esse termo, né? O cara não... Vou dar um caso para vocês também. Eu fui militar, né? Servia no CPOR lá, obrigatório e tal, fui oficial da reserva, e eu me lembro que meus colegas, vários deles adoraram, colocaram a corrida no seu... Depois de anos, a gente se encontrava e os caras continuavam correndo, mas era o tipo forte. Os caras só sabiam fazer 40 minutos, 1 hora, só bloco, e sempre contínuo, né? E aí, conversando com alguns deles, eu acabei até ajudando eles um pouco a quebrar um pouco com isso, porque alguns queriam melhorar a sua corrida, só que estavam os caras, 5 anos depois de formado lá no CPOR, os caras só sabiam correr 1 hora, né? Eu dizia, bom, cara, aí é claro que tu não vai ter melhora, e aí eles não sabiam por que não melhoravam os 5.000 deles nas provas, há anos que não estavam... porque tu faz sempre a mesma coisa, né? Tem aquele jogo de palavras, né? Se tu quer fazer alguma coisa, tem que ter algo diferente, tu tem que fazer algo diferente, senão não vai adiantar. Mas aí, o que era que faltava? Faltavam métodos um pouco mais intensos também. Aí entravam os treinos intensivos e os intervalados, que a gente chama, né? E ali tem um mundo de coisas. Depois, lá nos treinos de resistência, a gente vai ver. Mas no exército a gente não tinha isso, não era comum, era muito volume, assim, com treino contínuo extensivo, como a gente chama. E claro que aí tem um certo limite, tem esse platô, né? E aí a gente vai precisar de novas estratégias. E vejam que nesse raciocínio entra aí intensidade. E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco a intensidade, reduzindo até o volume, muitas vezes, mas isso vai me gerar novas zonas de adaptação, tá? Mas aí isso tem a ver com aquela relação volume e intensidade, né? É o platô, isso aí. Vamos ver. Aqui, gente, a Diana fez um trabalho bem legal aqui, traduzindo uma figura do Thomas Rayleigh, de um livro dele que é A Ciência do Futebol, bem interessante, tem até em PDF, acho que até está no material de vocês, no link do Drive, que eu botei para vocês. Que até peço que vocês testem para ver se está funcionando. Tá? No plano de ensino tem um link a livros, tá? Que nem deveria estar registrado aqui, eu deveria falar fora, porque tem as questões de... sabe, de pirataria, etc. Tá? Mas tem esse livro ali, onde ele traz
essa figura ele chama de ciclo vicioso do overtraining. Tá? O que ele faz? Tem um círculo ali em cinza superior na figura que indica o seguinte: o atleta, o treinador coloca o aluno para treinar, ele aumenta intensidades ao longo do treino, tem mudanças fisiológicas, tem mudanças biomecânicas, mas o que acontece? Esse aluno, isso acontece muito comumente quando tu não avalia, quando não é periodizado bem o treino e não é avaliado. Ou seja, o treinador vai na percepção. Muitas vezes esse aluno alcança um overheating, só que o treinador não sabe disso. E qual é a resposta que o aluno dá ao treino? O desempenho cai, ou não melhora mesmo, né? Aí o ciclo fecha quando o treinador olha aquilo e, por ele não saber que o cara está em overheating, porque ele não avalia, ele diz o seguinte: bom, esse cara não está responsivo, vou aumentar a carga. Aí entra o ciclo vicioso do overtraining. Esse cara passa por novos aumentos de intensidade, mudanças fisiológicas, biomecânicas, e o overtraining vai se tornando agudo ali, vai fortalecendo. Ele já estava cansado, não se sente bem. Se ele não sair disso, ele pode entrar no overtraining. Tá? Isso é uma coisa comum em métodos que não são bem avaliados, que infelizmente ainda tem bastante por aí. E vocês têm que mudar essa realidade, né? Eu falo muito assim que você tem que mudar, você tem que avaliar, você tem que usar ferramentas validadas, não tem desculpa. Cada dia a gente tem menos desculpa porque tem, e tudo muito assim, não são avaliações só caríssimas, tem muita coisa de questionário, assim. É uma coisa que eu disse, acho que eu já falei na primeira aula, o limite de fazer um bom treino é conhecimento, não é dinheiro, não é acesso a equipamento caro. Tá? Cada vez está menos desculpa para isso, né? O que acontece? Quando esse aluno atinge esse ciclo vicioso, ele tem um grande risco de overtraining. Quando ele atinge o overtraining, aí ele vai para o laranja. Aí é problemático, porque ele tem alguma disfunção muito grande, né, que eu já comentei para vocês, que pode ser psicológica, nutricional, metabólica, né, não é sempre da mesma forma, e aí o rolo está colocado e é demorado ele sair disso. Ele demora para entrar nisso, mas também demora para sair. Aí ele tem muito risco de saída da modalidade que ele está fazendo, né? E o dropout, né, que eles chamam também, ou fazer uma bela de uma recuperação, que é reduzindo, às vezes, completamente de treino. São caras que saem 6 meses, 3 meses da sua equipe de treino, né? Ou fazem uma redução muito drástica, que é duro também do ponto de vista psicológico, né? Para os caras que já estão em sistema de treinamento mais avançado. Isso é bem difícil, assim, ele está treinando ao lado da sua equipe. Então, muitas vezes, isso às vezes tem que dar uma saída, 6 meses fazendo só atividades leves para tentar voltar, porque ele tem que resolver também os outros problemas, né? Uma anorexia que veio, síndrome metabólica, como é que é, psicológico, a depressão mesmo, quando vem instalada, então ele precisa se recuperar, e isso demora. Tá? Essa figura, o Thomas Rayleigh vai chamar de ciclo vicioso do overtraining, esse é o significado dela. Tá? O que significa isso? Isso aqui é um bom exemplo de quando eu dou as sobrecargas erradas, especialmente porque eu falho em avaliar, em saber o que meu aluno está fazendo. De novo, né, o que o Rodrigo estava comentando, tem aluno que só sabe dizer que está bem, né? Eu falo isso, eu ia falar mais para frente, mas eu não vou dar muita aula para vocês, então já dá para dar agora. Eu criei, ao longo dos anos, eu chamo de índice do cagaço, é o índice Galdério aí de treinamento. O que acontece? No dia a dia de treino, vocês quem já viveu isso, sabe que tem aluno que é mais assustado com a carga de treinamento, se abala e coloca emoção nesse sentimento, né? Que eu digo que o cagaço é alto, o índice de cagaço deles é alto, né? Bateu o vento, alto. E o pessoal que é o contrário. O cara tem um índice de cagaço quase 0, né? Tá matando o cara e ele, tô bem, né? Os dois são perigosos, né? Porque os dois escondem, às vezes, a condição real do aluno, né? Eu costumo dizer isso. Então, o treinador, ele tem que usar ferramentas que consiga avaliar isso, mas também testar mesmo, saber qual é o índice dele, porque isso no dia a dia é super importante, né? Tu tem que conhecer o aluno e ao longo do tempo tu vai dando as pegadinhas nele, né?
Ah, tô super bem, daqui a pouco vai ver a frequência cardíaca está em 200. Né? E aí, cara, tô bem, tô bem, tá quase desmaiando. Aí ele se entrega. E aí tu vai descobrindo um pouco o aluno frente a essas respostas de treino. E, além disso, a própria avaliação mesmo, né? Isso é importante. É isso. Deixa eu fazer um parênteses. Esse índice também eu chamava de índice Cadore, né? Que vai ficar registrado depois meus colegas, mas não tem nada a ver com o meu colega, o Eduardo Cadore, porque eu sou um cara ético e não sou de cornetear ninguém, mas gosto de contar uma história. Eu treinava, eu cheguei a treinar durante o final da minha graduação atletas do judô, era uma época, e tinha um atleta que tinha, eu não vou dizer que tinha um sobrenome Cadore, porque eu seria antiético, né? Que poderia ser até o irmão do atual professor, mas não vou dizer isso porque seria antiético, né? Claro. Que era um atleta muito forte, assim, e a gente dava o treino, e eu avaliava, eu fiz toda uma avaliação baseada em teste máximo, percentuais, foi muito legal o treino. Esse cara estava tentando um índice, eu não lembro se era para Mundial ou Olimpíada, mas era de altíssimo nível, um atleta muito bom, inclusive treinando na ESEF, aí, com o professor Alexandre Veli Nunes, no judô. E esse cara tinha essa característica, ele nunca reclamava do treino. Por sorte, eu avaliava e eu sabia como é que ele estava, mas ele estava no teste máximo, ele estava quase para desmaiar e ele dizia, estou bem, segurar, pegava ar, estou bem, mas estava lá se matando. Então, eu já sabia que o índice de cagaço era muito baixo. Depois, eu fui conhecer o irmão, que eu não vou dizer quem é, porque seria antiético, e a gente virou colega de laboratório, somos grande amigo e tal, mas eu convidava ele para correr, por exemplo, né? E aí nos primeiros treinos era engraçado, batia uma brisa, vocês sabem que a brisa na ESEF é muito dura, né? Vem uma brisa assim que levanta uma folhinha e às vezes pode machucar o cotovelo, e acontecia com ele, qualquer coisa, machucou, e o que houve, cara? Não viu? A brisa bateu, era uma coisa incrível, assim, como assim a brisa, cara? E eu esperando que ia ser o índice de cagaço assim, aí eu acabei descobrindo que o índice de cagaço tinha os dois extremos, né? Às vezes até na mesma família acontecia, coisa engraçada, né? Mas, de novo, vejam que essa variação genética é incrível, que faz até essas características aí, tá? Mas, claro que a gente não fala em nomes, né? Porque nós somos muito éticos aqui. Pessoal, isso é uma coisa interessante. Agora, eu dei esse exemplo, é um parênteses, assim, mas eu acho que é super útil, assim, para o mundo real do treino, tá? Acho que tem que desenvolver isso, mas lembrem que sempre tem que ter dados objetivos. Questionário, marcações, testes que me indiquem o próprio desempenho mesmo, atento ao que significa esse desempenho, isso é importante. Muito bem, gente. Esse aqui é um assunto da próxima aula. Deixa eu ver aqui como é que eu fui. Puxa vida, falei demais. Deixa eu tirar aqui. E aí encerramos esse assunto da sobrecarga. Tá? Ela tem que ser sempre avaliada, eu tenho que estar atento às cargas que eu vou fazer, assim, ao método, o que ele vai me dizer, até onde eu tenho que treinar, mas lembrem disso, acho que eu comentei já na aula passada, não sei se foi de manhã ou de tarde, que eu tenho que ter atenção ao período desses aumentos da carga, né, que vão me indicar a sobrecarga. Eu tenho que aplicar sobrecargas até um certo período, quase sempre de 2 a 3 meses. Mais do que isso, vocês já estão numa zona de exceção. Tá? Se preocupem com isso, já tem algo estranho aí. O cara que diz, estou treinando há 7 meses, e aí como é que... estou dando pau. Atenção, esse cara, se não está para uma lesão, ele está mentindo. Tem essas características também, de quando é pouco... Porque o que seria legal é ter o acesso rápido às cargas, só que como as pessoas não registram tanto quando fazem desse jeito, equivocado, também não sabe, porque vai na percepção. Esse é um grande problema. Até para regular coisas. O que tu vai fazer agora? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, tem que ser no papel, entendeu? Porque de um dia para o outro, a gente lembra o que a gente fez, como é que a gente está se sentindo, dá para tentar usar a memória. Só que depois de meses, eu tenho que racionalizar isso no papel. Eu tenho que periodizar essas curvas no papel e, a partir dali, ir para o mundo real da prática, fazendo esse exercício. Aí eu vou conseguir otimizar essa sobrecarga. Tá? São coisas muito gerais, gente, mas, de novo, elas são revolucionárias. Tá? Tem um aluno que às vezes me vem, professor, mas quanto que eu tenho que fazer exatamente para ter o... Vocês vão ver a solução, a maior solução dos treinos, e isso é papo de caras campeões olímpicos, né? Por exemplo, eu sigo um cara que eu sugiro você seguir, porque é um cara que conversa muito bem a prática com a ciência de alto nível mesmo, que é o Verne Gambetta.
né? Esse cara foi coordenador do Comitê Olímpico Americano durante vários anos, e também com um nível científico muito bom, conversando direto com os maiores cientistas, até hoje, né? E no Face ele está lá, e também ele fala, uma dessas coisas é essa que eu estou comentando para vocês, né? A gente tem que pensar o treinamento com essa ideia de sobrecarga, mas tendo certo que, assim, ó, muitas vezes o desafio é quando diminuir a carga, né? Isso, se eu tiver isso claro, eu já vou resolver muita coisa, porque tem muito treinador no mundo do dia a dia aí que não está atento a isso. Muita gente que está nas práticas e está fazendo treinamento, está esperando adaptações, mas tu pergunta, quando é que tu baixa a carga? Quando é que tu dá o microciclo regenerativo? Quando é que tu dá o teu período de transição? E eles não sabem dizer. Dá o mandrake neles. Não... Aí tu já vê que tem alguma coisa estranha, né? Dúvidas, gente? Professor, assim, uma visão tua, por exemplo, eu tô fazendo um treino estruturado, né? E aí eu terminei um ciclo e tiro 15 dias de férias. Eu poderia considerar isso. E aí lá nas férias eu faço só uma corridinha, né? Não vou, tô falando de treinamento resistido, treinamento de força. Só faço uma corridinha. Daí eu não posso considerar esse período como regenerativo, né? Sim, depois a gente vai dar o nome certinho, tá? Mas tu tá certa, isso é uma forma tu tá dando, sim, estímulos regenerativos mesmo para o aluno em termos de força, né? Isso é mesmo. O que a gente vai chamar nós vamos chamar isso de período de transição, tá? Que vão estar cheios de microciclos regenerativos, que é o que mais ou menos tu me disse, assim, teria essa característica. Agora, o importante é que o treinador consiga encaixar isso, né? Ele saiba, né? Porque depois disso, por exemplo, vou dar um nome, depois disso vai vir um novo macrociclo, né? Terminou os 15 dias, ele vai voltar para o treino. Então, ali pode ser o momento de novos ganhos, começar novas zonas de adaptação para ele, e aí a gente vai chamar isso de período de base geral. Tem o pessoal do futebol que chama isso de pré-temporada, né? Que é onde eles têm essas adaptações. Alguns lembram mais disso, mas na verdade essa pré-temporada é um nome específico que os jogadores dão para a fase inicial do treino, as bases mais gerais, digamos, né? E aí tu vai incluir. O importante é isso, de novo, tem que conversar com o aluno para saber quando vai acontecer isso, para tu tentar prever isso aí, né? Prever. Mas é o que tu falou, isso encerra um macrociclo. Quando tu vê que encaixou esses 15 dias, isso é típico e é uma coisa boa, porque tu tira o aluno é fácil mentalmente, que tem alguns que sofrem muito por estar fora do seu treino, né? Então tu já bota outra coisa, pô, tu vai passear, mas tenta fazer alguns exercícios, corridinha, caminhada, isso é bem comum. Isso é bom, porque ele se mantém longe da academia, né? Eu tinha casos assim, eu tinha os alunos, tem gente que sofre. Aluno louco que me dizia, professor, tem uma notícia ótima para te dar. Aquelas férias que eu ia estar em fevereiro, não vou estar todo dia aqui na academia. Agora sim que eu bombo. Meu Deus, era para ser o período de transição, para esse desgraçado sair um pouco, né? Porque estava sempre a ponto de explodir. E aí era um problema, né? Meu Deus, tem que ser só medicando mesmo, né? Senão... Sim, não, eu passei um período assim. No feriado, por exemplo, no dia 24 e no dia 31 eu ia treinar. A academia abria de manhã e eu ia treinar. Eu não conseguia aceitar ali que eu ia ficar uma semana, 10 dias, isso, sem o meu treino. Mas já faz tempo, né? Ah, sei. Aí, ó, as marombas. Diga, Danley. Nesse período, por exemplo, professor, para quem... eu posso ir, por exemplo, à academia fazer treinamento aeróbico, por exemplo. Eu vou na academia para caminhar na esteira. Por exemplo, não estou afastado do ambiente da academia. No período de transição, né? Quer dizer, isso, nesse período de transição, estou fazendo apenas exercício aeróbico, estou fazendo lá a cama elástica, estou fazendo esteira em si. Isso também pode ser considerado. Sim, dá. Até porque, de novo, tem a variabilidade biológica, né? A individualidade biológica. E vai explicar assim, ó, mas é uma boa estratégia, Danley, tentar, às vezes, tirar o cara do local. Isso mentalmente é bom. Agora depende, né? Porque, por exemplo, teu caso, Danley, já estou imaginando assim, se é um cara que é bailarino, ele não vive dentro da academia, ele já varia os lugares, então não é tão... Agora, para os caras, por exemplo, o pessoal do atletismo, tinha o Léo Ribas, nos anos lá que eu fiz estágio, porque eu não sabia nada de corrida no início,
e fui lá, meu orientador mandou, vai ficar 6 meses para tu entender a linguagem deles, porque eu era do remo e da natação, não tinha nada a ver com corrida. E aí fui para lá. O que ele fazia no período de transição? Como a carga é muito forte, o atletismo é muito, muito repetitivo, cansativo mentalmente, tal, na pista, o período de transição dele, sabe o que era? Eles passavam, era 20 dias, não sei, um tempo de transição jogando vôlei, né? Que é meio perigoso, porque é que nem jogador de vôlei jogando futebol, a chance de se lesionar é grande, por causa os caras são muito descoordenados pro negócio. Mas é uma maneira de tirar mentalmente eles do lugar. Então, isso tu vai pesar, entendeu? Talvez para o bailarino não seja tão pesado, porque o bailarino não vive ali dentro da sala de musculação, não é o primeiro lugar dele, né? Então, isso vai depender de outras coisas. Mas lembra de pesar isso também na decisão. Para essa tua pergunta, tem que ver isso. Será que ele fica muito tempo? Se não for, não tem problema, ele está no mesmo lugar mudando. Mas ele tem que ser também, como é que se diz? Até isso é uma estratégia mental mesmo. Tem que ser um cara que já é um pouco mais... respeita mais o que o treinador diz, entendeu? Porque se eu pegasse aquele meu marombeiro para estar ali todo dia fazendo esteira, ele não faria. Ele ia querer, né, não perder a chance de inflar mais, de se lesionar mais, né? E esse era o ciclo dele, né? Treinava, Outra coisa lesionava. aí, uma coisa que eu acho que vale lembrar também. Aliás, perguntar pro professor, agora que tu mencionou, tu conhece o Cabeça do Remo? Claro que conhece, né? Sim. Óbvio. Conversei com ele esses tempos aí. Um grande, meu Deus, a gente remava com o gig, né? Um barco mais velho, né, escolinha, nível baixo, assim. Eu sempre fui até nível belisqueio regional, assim. Fui baixo, nunca fui bom que nem o professor Álvaro, por exemplo, que foi um atleta de nível nacional e tal. Mas a gente ia de gig, era 4 pessoas, e o cabeça passava da gente fazendo esquife, ele sozinho, que é uma grosseria, né? Foi o Ele melhor é atleta meu que a gente primo teve. e meu parceirão, né? É, sério? É. Dá. E, na real, ele é marido da minha prima, né? Mas isso é desde que eu existo. Então, ele é meu primo Entendi, virou já da de família. Manda um coração. abraço para ele. A gente conversou esses tempos Claro. e estamos querendo até reerguer lá o remo da Exefid porque eu não sei se vocês sabem, o remo na Exefid foi super importante, né? Quando eu entrei na Exef, tinha o professor Schultz, né? Que era da história ali do remo e toda a influência alemã também sobre o remo. E a gente fazia, só que a gente fazia no GPA, né? Era em outros lugares. E agora a gente quer voltar a fazer até esportes náuticos e o papo está sendo com o Cabeça, que tem cargo agora eu soube esses dias aí. Eu tô sabendo dessa E eu história. estou E muito o feliz, cara. Tomara que dê certo. professor da Eu disciplina de adoro o vela remo. já tinha me contado. Ah, legal. E o próprio Cabeça, né, comentou. Mas o que me ocorreu também agora é que vale ressaltar, eu acho, que até nos períodos de adaptação, assim, que pelo que eu entendo, é bom também fazer atividades diferentes e tal, práticas, a pessoa curtir um pouco, mas que também pode ser, né, até para o cara que tem esse espírito Forrest Gump ou marombeiro, muitas vezes é para tudo, né? Não é só para maromba, nem só para corrida. Daí tu diz, treino recuperativo, né? Acho que todo mundo conhece esse cara e às vezes é esse cara. E aí, o recuperativo dele é, sabe, sprintar a colina acima. Ou até quem não está habituado a correr, né? Se eu resolvo, eu acho que eu tenho um aeróbico bom, mas se eu resolvo correr especificamente para fazer um recuperativo, vou voltar quebrado, não vou recuperar nada. Vou passar uma semana perdendo músculo, sabe? Então, acho que vale também pensar nessas variáveis na experiência anterior, nas técnicas, etc. É por aí, é por aí. Tem que cuidar um pouco, assim, ó, porque tem que pesar também o que é muito legal, porque esses caras geralmente têm até um perfil de aptidão física bom, né? Eles são muito ligados ao exercício. Tem uns loucos, né? Exef sempre tem. Eu tinha um colega meu que fez caminhando de Porto Alegre a Florianópolis, me lembro, lá, e depois eu fiz mesmo de bicicleta até Montevidéu, e ele que me motivou. Eu já fiz umas aventuras, volta do Lagoa dos Patos, umas loucuras assim. Isso é muito legal, porque são caras que geralmente têm bem. Agora, o estilo de vida, que isso é muito importante. Agora, de novo, a gente tem que tentar, como profissionais da saúde, qualificar essas experiências, né? É o que o Rodrigo falou. Pô, tu quer fazer as recuperação, mas vai fazer outra. Não te mata correndo se tu há meses não está correndo, porque a gente sabe a carga mecânica que é. Daqui a pouco tu pode fazer uma lesão, uma tendinite, gerar uma lesão aí que pode virar até coisa crônica.
só por essa loucura, né? Então, quem sabe faz um ciclismo, faz uma bicicleta, faz outra coisa. E coisas que vão ajudar vocês um pouco, acho que na disciplina, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais, até esse artigo tem a ver com isso, com as formas de eficiência que a gente tem, né? As duas que eu perguntei de manhã, né? E aí eu vou responder para vocês. A resposta certa era a eficiência muscular e a eficiência de transmissão, né? A gente vai ver que tem muito disso. Na corrida, a eficiência de transmissão é completamente diferente para o ciclismo. No ciclismo, tu bota a força no pedal e tu transmite para o ambiente. Na corrida, não. Na corrida, tu tem muito impacto e ali tem o risco de lesão é muito mais alto. Então, eu tenho que regular a atividade de uma visão integrativa, não só metabólica, por exemplo. Tem que pensar de várias coisas. E, além disso, pensar também no prazer, naquilo que pode ser manter o cara motivado para aquilo ali. Então, a gente tem que pesar tudo isso para regular um treino bom, né? Eu espero que no semestre eu dê mais caminhos para vocês. Não dê a receita, mas dê os caminhos de vocês acharem essas saídas, né? Isso que vai ser importante. E eu vou parar de gravar aqui, gente. Está muito grande. Até